no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Aleluia. João 14. Estou lendo aqui na versão revista e atualizada. Almeida, revista atualizada. E o título dessa mensagem é: Não se turbe o vosso coração. Confie no amor de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai santo, nós te louvamos. Te damos graças, Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor agendou na sua agenda celestial. Pai, nós sabemos que o Senhor já havia marcado esse encontro com cada um de nós neste lugar, antes mesmo da fundação dos tempos. Pai, estamos aqui nesta noite para ouvir a Tua voz. Esse é o momento do Senhor falar conosco. Nós já te adoramos nessa noite. Nós já louvamos o nome do Senhor nessa noite. Mas agora é o momento do Senhor falar com a tua igreja. É o momento do Senhor falar conosco por intermédio da sua palavra, Senhor. Fala com a tua igreja, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala de uma maneira que só o Senhor sabe falar. Pai amado, nós sabemos que esta igreja, esse povo, não saiu da sua casa para estar aqui para ouvir o homem falar, mas para ouvir o Senhor falar, que eu seja a boca do Senhor neste lugar. Pai querido, em nome de Jesus, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar em nome de Jesus. Amados, o Evangelho de João, ele é diferente dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinóticos, porque tem muitas semelhanças entre si. O Evangelho de João é diferente, porque João procura enfatizar que Jesus é o Filho de Deus, onde ele deixa bem claro que Jesus é Deus. E João, ele faz questão de deixar registrado 7 declarações do próprio Jesus, provando que Jesus era Deus. Ele diz ali, quando Jesus disse: Eu sou o pão da vida, que está no capítulo 6, no verso 35, ele fez questão, ele foi intencional a deixar registrado, assim como quando Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. O apóstolo João, ele fez questão de deixar registrado essas declarações do Senhor Jesus, porque ele foi intencional. Ele queria que aqueles que lessem o seu Evangelho crescem que Jesus era Deus. Mas quando nós lemos os capítulos anteriores a esse capítulo que nós lemos, Jesus trouxe revelações que causou grande tristeza, agitação
e perturbação no coração dos discípulos. Os discípulos acreditavam, irmãos, que estava tudo certo, estava tudo bem. Os discípulos acreditavam que eles eram os caras e que tudo ia dar certo. Mas Jesus trouxe revelações que causou tristeza, agitação, perturbação nos corações dos discípulos. Parece que Jesus trouxe uma break news, uma notícia de última hora que abalou as estruturas dos discípulos. Jesus disse para os discípulos que ele iria partir. Isso abalou os discípulos. Jesus revelou para os discípulos que um deles o trairia. Isso também abalou o coração dos discípulos. Jesus disse para os discípulos que Pedro, que era o cara, iria negá-lo por 3 vezes, antes que o galo cantasse. Jesus também lavou os pés dos discípulos, ensinando para eles que eles deveriam servir um ao outro, e não deveriam achar que um era melhor que o outro. E essas revelações causaram transtorno, perturbação nos corações dos discípulos. E é nesse contexto que Jesus, vendo a angústia no coração dos discípulos, ele se levanta para consolá-lo, para trazer paz aos seus corações. E quando Jesus, então, irmãos, se levanta para falar com seus discípulos, ele diz no versículo 1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E nesse texto, irmão, nesse primeiro versículo, o Senhor Jesus nos ensina 2 lições importantes. Primeiro, ele diz: não se turbe o vosso coração. O coração dos discípulos estavam turbados, estava agitado, perturbado, profundamente inquieto com as notícias que eles haviam recebido do Senhor. Eles estavam perturbados com o futuro que iria acontecer com eles, no futuro bem próximo. Eles estariam sós, o mestre iria embora, o seu Senhor iria embora. Eles estavam sentindo já um sentimento de orfandade, de abandono, de tristeza. E isso incomodava os seus discípulos. Eles estavam turbados, com os corações turbados, agitados, perturbados, inquietos. E eu pergunto para você nessa noite: o que tem agitado você? O que tem perturbado o seu coração? O que tem turbado o seu coração? O que tem causado profunda inquietação no seu interior, na sua alma, que tem tirado a sua paz? A palavra do Senhor para você nessa noite é: não se turbe o vosso coração. Jesus triunfou na cruz e fez de você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque Ele vive, irmãos, nós cremos no amanhã. Ele venceu a morte, Ele venceu na cruz. Nada pode perturbar o nosso coração. Ele venceu, Ele triunfou na cruz. E a segunda verdade que nós aprendemos nesse primeiro versículo, onde o Senhor Jesus continua dizendo: credes em Deus, crede também em mim. Ele repete 2 vezes esse verbo: credes e crede.
A primeira vez ele disse credes, que está na segunda pessoa do plural, do presente, do indicativo. Credes em Deus. A segunda vez ele disse crede, na segunda pessoa do plural, do imperativo afirmativo. Ambas as conjugações verbais indicam uma ação contínua. A lição que Jesus nos ensina nessa parte do texto é que a nossa fé, é que a sua fé não é um ato isolado, mas uma postura permanente de confiança em Deus e em Jesus Cristo. Sabe o que Jesus ensina nesse texto, irmãos? Que a única solução para um coração perturbado, para uma alma perturbada, inquieta, é ter uma fé contínua e ativa que depositamos em Deus Pai e também no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos ensina nessa noite que de nada adianta termos um coração perturbado, inquieto, angustiado. O que vai solucionar essa perturbação, essa inquietação, é ter uma fé contínua no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e em Deus Pai. O Senhor manda dizer para você nesta noite: aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, tenha uma fé inabalável no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim a sua alma vai se aquietar nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. A ordem de Jesus foi: continue crendo, independente da circunstância à sua volta, independente do que seus olhos estão enxergando, continue crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele vive e reina para todos sempre. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, nós precisamos entender algumas verdades. Jesus nos ensina nesse texto que a paz que acalma a alma não consiste em mera ausência de problemas. Problemas nós vamos ter, problemas não vai acabar nas nossas vidas. O que acalma a nossa alma, a paz que nós devemos buscar, não é mera ausência de problemas, mas é uma fé inabalável e contínua na pessoa de Jesus Cristo. Quem não tem problema, fala para mim. Se você não tem problema, nós vamos matar você, embalsamar você e canonizar você. Você é santo. Mas problemas nós vamos ter sempre. Quando nós resolvemos um problema, vem outro problema. Tem uma fila de problemas nos esperando. Mas a paz que acalma a nossa alma não consiste em mera ausência de problemas, mas em uma fé inabalável e contínua na pessoa de Jesus Cristo. Pode vir os problemas, eu confio em Jesus Cristo, meu Senhor, que vive e reina para todo sempre. Eu confio no meu Senhor, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à destra do Pai. Porque Ele vive, eu creio no amanhã. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmãos, Jesus, nesse texto, Ele estava preparando os seus discípulos para os eventos futuros. Ele estava preparando os seus discípulos para a sua prisão, sua humilhação, sua morte, sua crucificação. Ele estava preparando os seus discípulos emocionalmente e os ensinou que só um nível de fé dessa envergadura
eles conseguiriam passar pelos desafios que estavam por vir, para que continuasse crendo, independente das tempestades, independente das perseguições, da fome, das prisões, do sofrimento, da morte. Jesus estava preparando os seus discípulos para morrer pelo Evangelho. Mas nós sabemos que Jesus venceu a morte, que era o último inimigo a ser vencido. E Jesus, de repente, ele muda a conversa. Ele diz: vou preparar a morada para vocês, junto ao Pai. É como se ele dissesse: não é aqui o destino final de vocês. Ele estava só preparando os seus discípulos para o pior. Irmão, nós precisamos, como cristãos, como servos do Senhor, nós precisamos estar preparados para o pior. Hoje de manhã, na oração das 6 da manhã, falamos sobre isso, que nós vivemos num Brasil onde é fácil servir a Cristo. Talvez por ser fácil servir a Cristo, nós não temos tanta firmeza assim na nossa devoção a Deus, no nosso serviço ao Senhor. Eu disse que acompanhava, que seguia uma missionária, que ela postava sobre as igrejas perseguidas, onde ela postava cristãos sendo mortos na África, na Índia, pelo simples fato de declararem que ser cristãos. Ou seja, são pessoas que servem a Cristo naqueles países, mas estão preparadas para o pior. E Jesus parece que estava preparando seus discípulos para o pior. E nós, irmãos, devemos estar preparados para o pior. Porque, irmão, se você não estiver preparado para o pior, quando vier o pior, de repente você não vai suportar. Eu lembro quando eu ainda estava na ativa, na polícia, quando a gente saía em operação, nós saíamos preparados para o pior. Saíamos com a arma municiada, pronta para o disparo, colete à prova de bala. Saíamos preparados para o pior. Se não acontecesse o pior, glória a Deus por isso. E eu pergunto para você: você está preparado para o pior? Porque servir a Cristo, irmãos, é morrer pelo Evangelho. Ser testemunha de Cristo, já preguei aqui sobre isso, é ser um mártir, é morrer por causa do Evangelho. Hoje, ser evangélico é status, é andar bem vestido, é vir para a igreja, é louvar ao Senhor, é andar perfumado, é andar bonito, andar de carro novo, ter uma casa nova. Hoje, isso significa ser evangélico. Mas o verdadeiro cristão não é isso. É morrer pela causa de Cristo, é estar preparado para o pior, é morrer, é ser testemunha, é ser mártir. Você está preparado para isso? Era isso que Jesus estava preparando os seus discípulos. E por conta disso eles estavam com o coração agitado, perturbado, inquieto. Mas Jesus disse para eles: olha, Jesus muda a conversa. Olha, eu estou indo para a casa do meu Pai preparar morada para vocês. Tem um rapaz aqui embaixo mexendo na caixa aqui. Jesus muda o foco da conversa e diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for
e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha a palavra forte de Jesus para os discípulos deles e para mim e para você nessa noite. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É muito forte essa palavra. Pois vou preparar-vos lugar. Nos versículos seguintes, Jesus anuncia como será o fim de todas as coisas. Jesus parece que queria dizer para os discípulos: o final vai dar certo. Jesus estava dizendo: acalme o coração de vocês, passe por tudo que vocês devem passar, mas não percam a fé. Vai dar certo. Eu voltarei para buscar vocês. Igreja, mensagem da cruz: passem por tudo que vocês devem passar, mas não percam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque há uma promessa dele para mim e para você. Ele diz que vai voltar para nos buscar e vai nos receber para ele mesmo. Essa é a promessa dele para nossas vidas. Jesus declarou a palavra de consolo para os discípulos. Ele trouxe uma palavra de segurança para os discípulos. Agora não é mais uma palavra de um mestre, não é mais uma palavra de um discipulador, não é mais uma palavra de um líder, mas é uma palavra de alguém que estava aliançado com os discípulos. Jesus assume aqui uma postura de um esposo que se declara para sua esposa. Ele promete ir à casa do Pai, preparar morada e depois voltará para receber a sua esposa. Essas frases, irmãos, são frases que são declaradas por um esposo a uma esposa na cultura judaica. Na cultura judaica, em um casamento, passa por 3 fases. Na primeira fase, existe a fase das promessas, onde havia uma aliança inicial. As famílias definiam a união, mas ainda não havia convivência entre o casal. Mas já existia um compromisso. E Deus, irmãos, desde sempre, desde o Éden, Ele se relaciona com o seu povo através de uma aliança. E hoje nós estamos aliançados com Deus através do sangue de Cristo, que é a nova aliança. E a segunda fase é a fase do desposamento. Os noivos estão separados para um tempo de preparação para a festa e um tempo de consagração. Nessa fase, já eram considerados marido e mulher. Já existia vínculo legal e só poderia ser desfeito através de um divórcio. Mas ainda que nessa fase, nessa segunda fase, eles não moravam juntos. Exemplo de José e Maria, em Mateus 1, 18 e 19, diz que Maria estava desposada com José. E no verso 19 diz que José era chamado de esposo de Maria. E é nessa fase 2, que nós como igreja estamos com Cristo. Nós estamos como noiva, como esposa de Cristo,
estamos desposados, aguardando a volta do nosso noivo, do nosso esposo, onde Ele diz que vai nos buscar, para nos levar, para estar com Ele para todo sempre. É nessa fase que nós, como igreja, estamos vivendo, a fase do desposamento, uma fase de preparação para a festa das bodas do Cordeiro. É uma fase de consagração, onde nós estamos aqui nos consagrando como noiva de Cristo, nos preparando para encontrar com o noivo, com o nosso esposo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o esposo, irmãos, ele tem a função de liderar a esposa, de proteger a esposa, de ser o provedor da esposa. Entenda que o esposo, ele foi preparar morada, mas não nos deixou só. Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos confortar, nos fortalecer, para interceder por nós, para nos orientar, para nos ajudar, para nos santificar e nos preparar para as bodas do Cordeiro. E chega então a terceira fase, que é a fase das bodas, da união completa, da consumação do casamento. O esposo preparou o lugar para o casal morar. O esposo volta para buscar, para receber a esposa e leva para casa, onde acontece a festa, as bodas do Cordeiro. Agora a convivência é plena, e a palavra do Senhor vem nos dizer em João 3:29, que Jesus Cristo é o noivo. E em Efésios 5:25-27 diz que Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Diz também que a igreja é a noiva, a esposa. E Apocalipse 19:7 diz: são chegadas as bodas do Cordeiro. Irmãos, é nesse contexto que Jesus, para consolar os discípulos, Ele diz que está indo preparar um lugar para os discípulos. Jesus está dizendo para mim e para vocês nesta noite: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus, Ele abre o coração, Ele expressa o desejo do seu coração, de estar com os discípulos, de estar com a esposa, de estar com a sua noiva. Então eu digo para você, não se preocupe com as lutas que você tem que passar. Não se preocupe com as tempestades que você tem que passar. Continue crendo em Senhor Jesus, crendo em Deus Pai. Continue com essa fé inabalável no Senhor Jesus. Continue com essa fé viva no Senhor Jesus, porque Ele vai nos buscar para estar com Ele para todo sempre. E Ele diz: não se turbe o vosso coração. Entenda que a fé em Jesus é o único antídoto para um coração turbado, agitado, angustiado, inquieto. Olhe para Ele e não para aquilo que perturba o seu coração. O nosso noivo Jesus foi preparar a morada. Ele vai voltar. A união com Ele será completa. E a palavra do Senhor diz em Romanos 8:18: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados
com a glória a ser revelada em nós. Há uma glória da parte do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelados em nós. Acalma o seu coração. Confie no amor de Jesus. Ele ama você. E no final vai dar certo. Vamos ficar de pé.